Oi gente, bem-vindos a mais um Banana Books, no qual eu falo sobre as 3 leituras favoritas do ano de 2014. Não estão em ordem de preferência. Começando por Deixa Ela Entrar, do John Lindqvist. Esse livro deu origem a 2 filmes, uma adaptação sueca e um remake americano. A sinopse do livro vocês podem ver no link, eu vou deixar tanto pro Scooby quanto pro Goodreads. E, enfim, esse livro ele é de terror / horror. Ele é um livro de vampiros, meio que dá a entender pela capinha super... Eu gosto dessa capa, mas enfim, quem já viu o filme ainda não perde lendo o livro, porque tem muita coisa que ficou de fora. O filme, ele preferiu dar mais atenção ao relacionamento do Oscar e da Eli, que são os protagonistas da história. Assim, eu simpatizei muito com o livro, por motivos que podem ou não fazer com que eu pareça meio doente da cabeça. Mas enfim, o Oscar, ele é o tipo de menino que se alguém te dissesse que quando ele ficou mais velho, ele pegou uma arma, entrou na escola e matou todo mundo, você não ficaria surpreso, porque ele sofre um bullying pesado. Na verdade, todo tipo de violência que é descrito no livro, ele é feito com bastante eloquência. Ele é feito de uma maneira seca, que não romantiza, de certa maneira. O filme ele escolheu romantizar bastante vários aspectos do livro, o que eu não achei errado, mas que assim, acabou sendo uma surpresa pra mim descobrir, por exemplo, a verdadeira relação do Hakan com a Eli. Hakan é o, digamos assim, o assassino serial que aparece no livro. Ele é como um cuidador pra ela, ele é quem ajuda ela a achar comida, a se mudar para novos locais quando começa a ficar perigoso a estadia dela no lugar onde ela fica, porque ela é uma vampira. O livro ele fala não apenas do relacionamento do Oscar, que é um menino de 12 anos, com a Eli, que é uma menina que chega de repente, que só sai à noite, que é estranha de todas as maneiras pra ele. E assim, como é que eu posso colocar isso? Ele é um livro que assim, ele incomoda, mas é de uma maneira que entretém bastante. Quer dizer, eu gostei muito desse livro. Eu li junto com o Antônio, a gente leu no Kindle e depois comprou na Bienal do Livro de 2014, em agosto passado. E assim, é uma edição muito bonita, é uma história muito boa e vale a pena ser lida. Depois, um outro livro que também foi um dos 3 que eu mais gostei em 2014 foi Along for the Ride, da Sarah Dessen. Ele foi lançado aqui no Brasil, eu não lembro por qual editora, mas o nome é A Caminho do Verão. Sarah Dessen, ela é uma autora que, estranhamente, eu não ouço falar tanto quanto as outras autoras de Young Adult no Brasil atualmente, apesar dela ter vários livros. As pessoas gostam muito de livros como Just Listen, que fez muito sucesso dela aqui no Brasil. E assim, todos os livros dela, eles são Young Adult contemporâneo, não tem fantasia, não tem nada de sobrenatural. Eles são basicamente histórias sobre pessoas, sobre adolescentes e suas maneiras de comportar o dia a dia, suas expectativas e maneira de ser. Essa história eu gostei especificamente por causa da protagonista e da maneira como ela lida com os problemas, tanto os familiares quanto os problemas, enfim, não familiares. Ela é uma adolescente que, por N motivos, preferiu dar preferência à vida acadêmica em detrimento da vida social. O que, assim, é uma coisa que... enfim. Não me é completamente estranha. Enfim. Chega aquele momento da vida dela em que ela percebe que ela não tem muitas experiências de vida. Ela perdeu muita coisa, apesar dela ter uma nota perfeita, ter uma vaga em universidade já garantida. Ela não sabe coisas simples da vida, como interagir com pessoas e andar de bicicleta. Enfim, esse é um livro que ele me pegou bastante, principalmente por causa da relação entre pais e filhos, que é uma coisa que eu sempre acho interessante nos livros Young Adult, quando eles resolvem abordar. Porque, prestando atenção, assim, é difícil você achar livros que tratem os pais dos adolescentes que protagonizam esses livros como seres humanos. A maioria deles é tipo uma sombra no fundo que ninguém fala, que às vezes não tem nem nome. Esse livro, ele fala daquele momento também em que você começa a perceber que os seus pais, eles não estão sempre certos, que eles têm alguns defeitos, que vocês discordam em vários níveis e que mesmo assim você continua ou
gostando deles ou preferindo não discutir com eles porque eles são seus pais. Enfim, apesar desse livro, ele ficou na minha estante tipo uns 2 anos abandonado porque ele tem essa capa rosa por baixo. E eu tinha um puta preconceito disso. De repente eu peguei pra ler, esperando um livro completamente mimimi. E ele me deu um tapa na cara, porque os próprios personagens do livro acabam implicando com a cor rosa. E no final das contas, tipo, acaba sendo uma mensagem tanto pros próprios personagens quanto pro leitor. O terceiro livro, que foi tipo uma das grandes surpresas de 2014, e o último livro que eu vou falar nesse vídeo, é Anardeus, no Calor da Destruição, do Walter Tierno. Ele é um autor brasileiro. Comprei esse livro na Bienal, ele estava presente, autografou, fez uma ilustração pra mim. Muito gente boa. O stand da Giza Editorial, que é a editora de Anardeus, era assim, tava organizado, ele não tava muito movimentado na hora em que eu fui com os meus amigos, mas assim, um dos poucos stands que dava pra andar na Bienal. Obrigada, Giz, amor. Além disso, eu ganhei o sorteio deles para as entradas, então valeu 2 vezes. A Anardeus, vocês podem ver também a sinopse do livro nos links que eu vou deixar ali embaixo. Eu acho que não deve ter no Goodreads, deve ter só no Scooby, mas eu vou deixar. Enfim, o que eu achei de Anardeus? Ele é um livro que me surpreendeu muito, porque é uma leitura que é curtinha. Ela prende muito o leitor. Eu li de um dia pro outro, assim, super rápido. Ele é um livro extremamente eloquente, ele é violento, ele é gráfico, ele meio que te perturba. As últimas páginas dele me deixaram levemente perturbado durante algumas horas, ainda pra não falar dias. Eu continuo pensando nessa história, assim, às vezes, até agora. E assim, é um livro que eu pretendo reler, inclusive, porque, tipo, vale a pena a leitura e a releitura, porque ele é curto e ele é muito bom. Não tem muito que dê pra falar sem dar spoiler da história, porque, tipo, Anardeus, ele é um livro que ele se engloba. Não dá pra você simplesmente explicar uma parte dele e deixar todo o restante de fora. A história, enquanto ela está acontecendo, tudo que torna o livro bom é extremamente intrínseco e entrelaçado com a história em si. A maneira não é apenas o que acontece, é como acontece e como o autor escolhe narrar. Então, assim, é um livro que passa super rápido, ele é pesado, ele é assim, mas ao mesmo tempo ele é super enxuto, ele fala exatamente o que ele quer falar, como ele quer falar. Anardeus é um livro que, assim, toda vez na minha vida que eu estiver com raiva, que eu quiser dar um soco na cara de alguém, ao invés de dar um soco na cara de alguém e ter um BO com o meu nome, eu vou ler Anardeus e vou me sentir vingada da sociedade. Então, fica essa dica de 3 leituras que eu gostei muito de fazer no ano de 2014, que eu espero que vocês gostem também e que me digam se gostarem. E eu acho que por esse vídeo é só. Então, até mais.